É uma alegria estarmos aqui juntos. A você que nos acompanha de casa, quero dizer que teremos 4 encontros nos domingos especiais. Em cada encontro estaremos estudando sobre confiança. Confiança em tempos de crise. Nunca se falou tanto em confiar em alguma coisa. Esses dias eu conversava com um médico e ele me dizia: olha, eu estou muito assustado, porque estamos fazendo de tudo para atender as pessoas nesse momento dessa crise sanitária, mas estamos nos sentindo impotentes diante dessa crise. Nesse momento, em quem devemos confiar? Em quem podemos colocar toda a nossa confiança? Nos médicos? Nas autoridades? Quem sabe nos hospitais? Nesses 4 encontros que teremos juntos, nós iremos aprender em quem devemos colocar a nossa confiança. Portanto, você que está aí no conforto da sua casa, é o meu convidado especial. Eu estarei aqui durante 4 domingos e conto com a sua presença para juntos descobrirmos em quem devemos colocar a nossa confiança. Quando falamos em confiança, falamos em fé. E fé, essa palavrinha com 2 letrinhas pequena, mas de grande força. Eu quero dizer a você que fé, às vezes achamos que só os cristãos têm fé, mas a fé faz parte da vida de todos nós. Você que é cristão, você que não é cristão, até mesmo você que é um ateu, você tem que ter fé. A ciência nos diz que o mundo tem 4,5 bilhões de anos. Para acreditarmos nesse dado, nessa informação, precisamos ter fé. Você precisa ter fé que vai trabalhar durante 30 dias e no final de um mês o seu salário estará ali esperando. Precisa ter fé. Fé ao sair todos os dias de casa para trabalhar, para estudar e saber que vai ocorrer tudo bem, que nenhum acidente vai acontecer com você. Portanto, meu amigo, a fé faz parte da vida de todos nós. Precisamos ter fé. Mas a fé muitas vezes é muito explorada, às vezes mesmo no meio cristão. Há uns anos atrás, a revista Veja colocou uma matéria importante que dizia que um grande jogador de futebol tinha devolvido mais de 2 milhões de reais de dízimo no decorrer de um ano. Às vezes as igrejas têm usado de má fé, se aproveitando da boa fé das pessoas. Mas o que fazer com a nossa fé? Ou melhor, aonde adquirir essa fé? Falamos de fé, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu pergunto a você, aonde adquirir fé? E Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, no capítulo 10, ele diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Portanto, se você quer aumentar a sua fé, quer ser uma pessoa mais tranquila, acreditar mais no Senhor, vá para a sua palavra, para a Bíblia. É lá que a sua fé será renovada a cada capítulo que você lê da Bíblia, a cada versículo que você se alimenta. A sua fé passa por uma metamorfose de transformação e você começa a acreditar mais em Deus, você começa a confiar. Isso não quer dizer que você não vai ter medo no momento de crise. O medo faz parte, mas você vai confiar mais. Você vai acreditar que há um Deus maior do que qualquer crise que está a te atender, a cuidar de você. E nessa noite eu quero compartilhar com você, nesse primeiro encontro, a história de uma pessoa, de um personagem que exerceu muita fé. E é com ele que nós vamos aprender a aumentar a nossa fé, a confiarmos mais no Senhor. Eu quero te convidar a irmos para a Bíblia. Lá no primeiro livro de Gênesis, no capítulo de Gênesis, no capítulo 22, eu te convido a ler comigo o versículo 1 e o versículo 2. Antes de nós lermos a Bíblia, eu queria convidar você a fechar os olhos para fazermos uma oração. Querido Pai do céu, a Tua palavra está aberta nesse momento. Queremos convidar o Espírito Santo, que da mesma forma que Ele inspirou os profetas a escrever a Bíblia, que nessa noite Ele possa iluminar a mente de cada um de nós, para que possamos compreender a mensagem dessa noite e ela possa encontrar um lugar especial no coração de cada um de nós. Esteja com esse amigo que está aí no conforto do seu lar nos acompanhando, que a Tua mensagem possa encontrá-lo também nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Gênesis no capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2, diz a Bíblia: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele diz: Eis-me aqui.
e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Queridos, temos aqui uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história de Abraão. Havia se passado 17 anos do último encontro que Abraão tinha tido com Deus. A última visão que Abraão tinha recebido de Deus, já tinham se passado 17 anos. E agora Deus se apresenta novamente em visão a Abraão. E o interessante é que Abraão reconheceu que era Deus quem estava falando com ele. Deus agora se apresenta para Abraão à noite, numa visão, e faz um pedido para Abraão. Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque, o teu único filho Isaque. Nós sabemos que Abraão não tinha só Isaque como filho, ele tinha também Ismael. Mas Deus reconhecia a Isaque como filho da promessa. O outro filho que Abraão tinha, Ismael, era fruto de uma maneira de se resolver as coisas à parte de Deus. Um jeitinho que Abraão e Sara deram para ter o filho que Deus havia prometido. Mas Deus reconhecia a Isaque como o filho da promessa. E Deus agora olha para Abraão e diz: olha, Abraão, eu quero que você sacrifique esse teu filho, o único filho que você tem, Isaque. Ainda fala mais: a quem você ama. Vai lá no Monte Moriá e o oferece em sacrifício no local onde eu vou te mostrar. Queridos, que pedido tremendo que Abraão recebe de Deus. Às vezes Deus nos faz alguns pedidos através da sua palavra, ou através da voz do Espírito Santo falando ao nosso coração, e às vezes nós questionamos se devemos cumprir ou não. Eu penso que Abraão poderia ter pensado: mas Senhor, é o único filho que eu tenho? O Senhor me prometeu, demorou tanto para ele chegar, nós já somos velhos, e depois que o Senhor me dá esse presente que eu tanto queria, agora o Senhor me pede. Talvez se você estivesse no lugar de Abraão, você poderia questionar o pedido de Deus. Quem sabe Abraão podia ter pensado: olha, eu acho que na noite passada eu comi demais, e estou com a barriga, eu fui dormir com a barriga muito cheia, e foi um pesadelo, não foi Deus que falou comigo, eu tive um pesadelo, um sonho, eu não vou atender isso. Mas, queridos, Abraão era tão temente a Deus, ele cria tanto em Deus, a sua fé em Deus era tão grande, que ele em momento algum questionou se era Deus ou não que estava falando, porque ele conhecia Deus, ele reconheceu a voz de Deus quando falou com ele. Eu pergunto a você: será que se Deus conversasse com você hoje, falasse com você hoje, você reconheceria a sua voz? Mas para nós reconhecermos quando Deus fala conosco, nós precisamos ter intimidade com Ele. E é um ponto muito delicado. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo para ter intimidade com o Senhor. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para estudar, nós temos tempo para fazer muitas coisas, mas quando se diz que é para ter um tempo para parar, para irmos para a palavra do Senhor, para termos comunhão com Ele, aí as coisas mudam de figura. Nós não temos tempo. É por isso que muitas vezes nós não reconhecemos quando Deus está falando conosco, porque nós não temos intimidade, nós muito menos reconhecemos a sua voz. Abraão ouviu a voz de Deus e reconheceu, porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E é isso que você e eu precisamos nesse momento de crise, essa crise sanitária que tem assolado o Brasil e todo o mundo na face da terra, que não escolhe classe social, que não escolhe raça, etnia, nada disso. É nesse momento que você precisa pegar a tua fé, a tua confiança e depositá-la em quem realmente merece a tua confiança. Amém? É o Senhor que está disposto a atender a tua necessidade no momento de crise. Abraão, ao ouvir aquele convite não muito agradável de Deus, ele aceitou. Abraão não questionou. E aqui no versículo 3, diz aqui o relato que então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
não questionou nada, simplesmente acordou bem cedo, pegou o jumento, diz a Bíblia, colocou ali a lenha, o que precisava para a caminhada. A viagem demoraria alguns dias, a Bíblia fala em 2, 3 dias. De onde Abraão morava até o Monte Moriá distava em torno de 80 quilômetros de distância, que essa viagem seria feita a pé, montada em algum animal. Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ainda de noite, bem cedo, antes de amanhecer o dia, ele se prepara para cumprir a ordem de Deus. Ele poderia ter consultado Sara, mas se Abraão tivesse acordado Sara e tivesse falado para Sara ia dizer para ele: olha, você está ficando velho demais, você está meio que maluco, que dia que Deus iria pedir para você sacrificar o nosso filho? Deus é contra o sacrifício de seres humanos, porque naquele tempo alguns adoradores dos deuses da época sacrificavam vidas aos seus deuses, portanto Deus não aprovava o sacrifício de vidas humanas. Então, se Abraão tivesse consultado a mulher, a sua esposa, isso é uma opinião minha particular, mas eu tenho quase certeza que não teria dado muito certo, porque Sara teria duvidado do que Abraão tinha ouvido, se era de Deus ou não. Portanto, queridos, às vezes, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a Bíblia nos ensina qual o caminho devemos seguir, porque o Salmo 119, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas muitas vezes olhamos para o que a Bíblia nos ensina, a luz que nos alumia, e nós ficamos: será que eu devo fazer isso? E começamos a consultar A, B, C, e depois chegamos a concluir que as opiniões são mais importantes do que a Bíblia nos ensina, do que o assim diz o Senhor nos orienta. Eu sei que você que está aí na sua casa, nesse momento, tem tido seus conflitos também, existenciais. Quantas vezes você tem olhado para a palavra de Deus, e Deus está dizendo para você qual o caminho a seguir, e você tem dito: mas será que esse é o melhor para mim? Às vezes tenta tomar decisões sozinhos. Mas nessa noite eu quero dizer a você que a melhor decisão que você e eu devemos tomar é ao lado do Senhor. É confiarmos naquilo que Ele nos pede, naquilo que Ele nos orienta. Abraão não questionou, sai bem cedo da sua casa com o filho Isaque e fazem aquela viagem. Leva um de seus criados para acompanhar a viagem com ele. Queridos, no versículo 4 e 5 continua o relato. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E aqui me chama muito a atenção, porque Abraão parece que tinha uma certeza que ele voltaria do sacrifício com Isaque vivo. É tanto que o relato diz que ele olha para o seu criado e fala: olha, vocês vão esperar aqui agora, e eu vou subir no monte, sozinho com o moço, com o rapaz, com o meu filho. E vocês me aguardem aqui que nós vamos voltar depois de adorarmos ao Senhor. Isso me impressiona, o tamanho, a grandiosidade da fé de Abraão. Deus tinha pedido que era para ele sacrificar o filho, matar o filho. E como agora ele acredita que pode voltar com o filho? Sabe por quê, queridos? Porque Abraão acreditava tanto em Deus, que ele pensou: se Deus pediu para mim sacrificar meu filho, eu vou sacrificar. E Deus tem tanto poder que ele pode depois ressuscitar Isaque. E eu posso ter o Isaque no meu convívio novamente. Olha que fé gigante. É essa fé que eu e você precisamos alimentar todos os dias. Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que está acima de todas as coisas. É um Deus que está acima de todos os problemas, independentemente do tamanho, da espessura, da grandiosidade desses problemas. Acontece, queridos, que muitas vezes nós queremos resolver os problemas do nosso jeito, da nossa maneira. E quando falta-nos força para resolver, quando falta-nos sabedoria para tomarmos as decisões certas, nós nos desesperamos. E nos esquecemos que o Deus a quem servimos, Ele pode resolver todo e qualquer problema na tua vida. Abraão tinha certeza que ele poderia sacrificar Isaque, e Deus, se quisesse, poderia ressuscitá-lo. Ponto final. Isso é fé. Isso é acreditar.
O livro de Hebreus, Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe quando você vai diante de Deus para pedir algo, e você pede meio que desconfiando que Deus vai responder a tua oração? A Bíblia diz que Deus fica desagradado com isso. Deus não pode ficar feliz com um filho dele que se aproxima dele sem acreditar que ele pode resolver o seu problema. É a mesma coisa de o seu filho pedir algo para você, que é pai, que é mãe, e você fala que vai fazer, mas o filho não acredita muito que você vai cumprir com a promessa. Você vai se sentir mal. É assim que Deus se sente quando você se dirige a Ele em oração, com fé, duvidando dEle. Abraão não duvidou. E agora Abraão sobe o monte Moriá para sacrificar o seu filho, aquela viagem. E aqui no versículo 6 do mesmo capítulo 22 continua a história. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Queridos, aqueles dois amigos, pai e filho, começam a jornada rumo ao monte Moriá. E agora, no meio da conversa, Isaque chama a atenção do seu pai. Meu pai. E Abraão responde: meu filho, estou aqui, diga. E aqui eu quero chamar a tua atenção para um detalhe muito importante. O costume oriental daqueles dias, quando um filho queria falar com o pai, ele não chegava simplesmente atropelando e conversando. Ele pedia permissão do pai para perguntar alguma coisa. Quando Isaque fala, meu pai, ele está dizendo: meu pai, o senhor permite que eu me dirija ao Senhor? E Abraão responde: meu filho, eis-me aqui. Como está diferente o nosso mundo hoje? Os filhos muitas vezes não têm respeito pelos pais. Como seria bom se os filhos hoje tivessem o cuidado de honrar o pai e a mãe, como aquele jovem Isaque honrou seu pai Abraão. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Estamos num mundo em que os filhos não respeitam mais os pais. Vemos crimes hediondos acontecerem onde filhos planejam o assassinato dos pais. Tamanha maldade e a corrupção do mundo em que nós vivemos, em que não há respeito. E aqui nessa história, nesse relato, nós aprendemos, você que é filho, e eu também sou filho, o dever que nós temos para com os nossos pais. Obedecer, o respeito. Isaque fala, meu pai. E aí Abraão concede-lhe o direito de falar com ele. Você pode dizer, mas isso é muito formal. Queridos, o mandamento é muito claro, quando diz para nós honrarmos os nossos pais. Agora, o jovem Isaque olha para o pai e fala, meu pai, eu preciso lhe perguntar uma coisa. E Abraão fala, diga meu filho, o que te incomoda? E Isaque diz, pai, aqui está a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, está tudo certo, mas está faltando uma coisa, o principal. Cadê o cordeiro para a gente sacrificar ao Senhor? Imagine o coração daquele velho pai, em ter que olhar para o filho e dizer, meu filho, Deus vai prover, espera mais um pouco. Mas sabia no fundo do seu coração que o cordeiro a ser sacrificado seria o próprio filho. Imagine você a dor que partiu o coração de Abraão naquele momento. Mas Abraão estava decidido a cumprir a ordem do Senhor. E aqui, no relato continua dizendo, aqui no versículo 8, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Queridos, Ellen White tem um comentário que eu gostaria de compartilhar com você no livro Patriarcas e Profetas, na página 146. Olha o que ela diz. Satanás estava postos para sugerir que ele devia estar enganado, pois que a lei divina ordena, não matarás, e Deus não exigiria que uma vez tinha proibido. Olhem só que profundo.
Satanás estava ali acompanhando toda aquela cena, todo aquele acontecimento, estava querendo propor para Abraão: Abraão, você se enganou. Olha, você teve um sonho, não foi bem isso que Deus quis dizer para você, ainda dá tempo de você voltar atrás. Você se enganou. Como é que Deus vai pedir para você sacrificar uma vida humana, o seu filho? Mas, queridos, Ellen White relata que Satanás estava ali a postos para se aproveitar daquele momento frágil de Abraão. Mas a fé inabalável de Abraão não permitia que nada interrompesse a sua obra diante do Senhor. Será que você está disposto hoje a ouvir a voz de Deus e a confiar plenamente nele? Diante de tudo que estamos vivendo, diante dessa crise sanitária tremenda, você está disposto a depositar a tua fé, a tua confiança no Senhor, acreditar que se você fizer a sua parte, usando a sua máscara, usando o álcool em gel, tomando todos os cuidados de distanciamento social, você é capaz de acreditar que o resto Deus irá fazer na tua vida? É isso que Deus quer, meu querido. Deus quer que você tenha uma fé, a exemplo da fé desse homem, que foi considerado o pai da fé, o patriarca da fé, Abraão, porque confiou no Senhor. Queridos, não estava sendo nada fácil para Abraão confiar em Deus naquele momento. E aqui no versículo 9, continua o texto: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Queridos, chega um momento crucial, o momento de consumar a ordem que Deus tinha dado a Abraão. Eu fico imaginando, Abraão já era um senhor de 120 anos de idade, Isaque tinha 20 anos de idade, era muito fácil Isaque olhar para o seu pai e dizer: pai, o senhor está ficando maluco, eu não vou compartilhar dessa sua loucura. E Isaque poderia sair correndo em disparada, e Abraão nunca conseguiria pegar Isaque. Você concorda comigo? Isaque era jovem, tinha vigor. Eu vejo muitas vezes hoje os filhos questionando uma ordem de um pai, uns filhos respondendo aos pais, às vezes brigando, gritando com o pai, mandando um pai, uma mãe calar a boca, que está errado. Eu olho para o exemplo desse jovem Isaque, diante de uma ordem do pai que aparentemente, de uma forma humana falando, parecia absurda. Talvez se você estivesse no lugar de Isaque, você diria: meu pai, eu sinto muito, até aqui eu te obedeci, mas daqui para frente eu não posso continuar obedecendo uma ordem tão maluca do Senhor. Só, querido, que Isaque não fez nada disso. Sabe por quê? Porque Isaque tinha aprendido desde a sua infância que quando Deus diz uma coisa, nós devemos o quê? Obedecer. Essa é a grande diferença, meu querido. Quando você olha para a palavra do Senhor e fica questionando, achando brechas para que a vontade de Deus se adeque à sua vontade, que a vontade de Deus se assemelhe aos teus desejos, isso é um perigo. Isso é andar no terreno encantado de Satanás, porque a nossa vontade é enganosa. A Bíblia já nos ensina que enganoso é o coração. Como você pode confiar na tua vontade? Como você pode confiar naquilo que você acredita? Você não sabe. Você está diante de um Deus criador que te conhece melhor do que você, que escreveu um manual para que você pudesse seguir o que você deve colocar para dentro do seu corpo para você funcionar bem, o que você deve comer, beber, como você deve se comportar diante da sociedade, das pessoas. Deus é perfeito, e quando Ele te criou de maneira perfeita. Quando olhamos para a vontade de Deus e começamos a escolher partes da sua palavra e aceitamos isso e rejeitamos aquilo, estamos correndo um sério perigo. Isaque, desde a infância, fora ensinado a obedecer o assim diz o Senhor. Sabe por que o nosso mundo está caminhando cada dia mais para um despenhadeiro? Porque as pessoas olham para a palavra do Senhor e questionam.
Uma certa ocasião eu estava na faculdade, alguns anos atrás, um professor de filosofia. Começamos uma discussão dentro da sala, e ele olhou para mim e disse: mas olha, Marcos, eu me surpreendo em olhar para você e ver que você ainda é iludido com essas histórias da Bíblia. Você tem que entender que a Bíblia é apenas um fantoche, é um livro de história para divertir, para passar o tempo, sabe? É isso que é a Bíblia. Você não pode pegar a Bíblia e tentar segui-la da maneira como está escrito. Isso é loucura. E queridos, naquele dia, naquela sala de aula, diante de alunos e colegas, e daquele professor de filosofia, eu tive que dizer para ele que eu aceitava a palavra do Senhor como a palavra do Senhor. É isso que nós devemos fazer, nesse mundo que, entre aspas, se evolui cada dia mais, em que as pessoas acham que sabem mais do que a palavra de Deus. Esse é um perigo. Se Isaac não obedecesse a Deus, se Isaac não fosse ensinado a servir ao Senhor, ele teria saído da presença de seu pai, corrido e não tinha participado do sacrifício. Mas Isaac foi humildemente, reverentemente, entregou suas mãozinhas nas mãos do pai. Diz a Bíblia que Abraão colocou Isaac no altar, amarrou as mãos de Isaac, e agora pega o cutelo, a faca, para imolar o filho, para consumar o sacrifício. E olha o que acontece no versículo 10, do mesmo capítulo 22. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. E o versículo 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Pode dizer amém daí de onde você está na sua casa? Queridos, e Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, e no momento que ele vai executar, porque ele estava certo que deveria obedecer à voz do Senhor, um anjo do Senhor brada do alto do céu e diz: Abraão, Abraão. E Abraão responde: Senhor, eis-me aqui. O que foi? O que eu fiz de errado? E Deus agora olha para ele e diz: olha, não precisa continuar, porque agora eu sei que você me teme. Queridos, como eu queria ouvir Deus falar isso para mim. Olha, Marcos, eu tenho certeza que você me ama, eu tenho certeza que você me obedece, eu tenho certeza que você confia nas minhas palavras. É isso que Deus quer falar para você nesse momento, meu querido. Ele quer dizer para você hoje: olha, Maria, João, Raimundo, Fátima, eu tenho certeza que você confia em mim nesse momento de crise. Eu sei que você está comigo, que nós estamos juntos. Está difícil, tá? Tem gente morrendo? Tem pessoas no balão de oxigênio, entubados, sem perspectiva de retornar à vida. Nós sabemos disso, mas Deus está dizendo: confia em mim, porque eu estou com você. Davi, no momento de crise da vida, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está com quem? O Senhor está comigo. Querido, é isso que Deus está falando para você nessa noite. Ele não está dizendo que vai livrar você de passar pelo vale da sombra da morte. Ele não prometeu para você que a hora que você aceitasse Ele como seu Salvador, tudo seria as mil maravilhas. Ele não te prometeu isso. Infelizmente há pessoas que dizem por aí, que sobem aos púlpitos das igrejas para dizer: olha, você agora aceitou Jesus e vai dar tudo certo na tua vida. Você deve desafiar o Senhor e dizer: eu determino que o Senhor faça um milagre na minha vida. Quem é você? Quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Nós somos pó. Mas Deus promete que lá no meio do problema, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver acompanhando alguém lá no leito da UTI, Ele promete estar ao teu lado naquele momento. Ele não promete te livrar dos problemas, mas Ele promete estar com você em meio aos problemas.
Ellen White traz um texto fantástico sobre isso que eu queria compartilhar com você. Lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 152. Olha o que ela diz. Permita-me ler para você. Seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. Olha que maravilha, querido. Não pense você que Abraão estava sozinho lá no Monte Moriá, que estava desprezado, solitário. O céu todo estava contemplando aquela cena. A palavra inspirada diz que os anjos estavam atentos a tudo o que acontecia. Você pensa mesmo que você está sozinho nesse mundo? Você acredita mesmo que no momento da tua dor, do teu problema, da tua dificuldade, você foi largado à sua sorte? Nunca. Deus não te abandonou, não te largou. Naquele momento daquela prova de Abraão, os anjos estavam olhando. Diz Ellen White que os anjos ficaram tão maravilhados com aquela prova de fé que aplaudiram, bateram palmas diante de uma fé tão forte de Abraão, diante de uma submissão de Isaque à ordem do seu pai e à ordem de Deus. Eu quero falar para você nessa noite que Deus está procurando uma fé em você, em mim, igual a fé que Ele encontrou no seu servo Abraão. Que fé que Deus está procurando? Será que a fé que Deus está procurando é a fé que aceita tudo? Não. Será que a fé que Deus está procurando é a fé que abandona tudo? Também não. Sabe qual é a fé que Deus está procurando hoje? A fé que obedece. Essa é a fé. Deus está procurando em você e em mim uma fé que abra mão de tudo para obedecer o que Deus está pedindo. Deus está atrás de uma fé que abra mão de tudo para seguir aquilo que Deus está mandando você fazer. Que Deus está dizendo: olha, confia em mim. Não se preocupe se essa pandemia está crescendo cada dia mais, se tem muitas e muitas pessoas morrendo. Não olhe para isso, olhe para mim. É isso que Deus está falando. Deus está chamando a tua atenção para Ele, porque é Ele que vai te carregar no momento da crise. Há uma história que diz que um homem andava pela praia junto com o Senhor, e ambos caminhavam pela praia e deixavam atrás de si pegadas, as pegadas de Jesus e as pegadas daquele homem. E diz que num dado momento da caminhada, quando as dificuldades aumentaram, quando os problemas surgiram, ele começou a perceber que em vez de 4 pegadas, só continuavam 2 pegadas. E ele pensou: puxa, na hora que eu mais precisei de Deus, Deus me abandonou e me deixou sozinho. E ele ficou lamentando. E Deus olha para ele e fala: não, filho, você não entendeu. Essas 2 pegadas que você está vendo aí não são as suas pegadas. Essas 2 pegadas que você está vendo na areia são as minhas, porque foi nessa hora que eu te carreguei no colo. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele quer carregar você, mas você precisa permitir, você precisa confiar, você precisa ter fé para que Ele faça isso na tua vida. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu queria que nesse momento você parasse, olhasse para o Senhor e dissesse: Senhor, até hoje eu fui um crente fraco, duvidoso, mas a partir de hoje eu quero acreditar no Senhor. Eu quero ir para a Tua Palavra e comê-la a cada dia, a cada manhã. Eu quero sentir seguro nas mãos do Senhor. Renove o seu voto com Ele, e Deus tem grandes maravilhas para realizar na tua vida.